O almirante Kuznetsov O almirante da frota da União Soviética Kuznetsov é um dos porta-aviões que mais fez história no mundo militar, não por seu histórico de combate ou por sua longevidade, mas por uma série de polêmicas que repetidamente mancharam a reputação do mesmo. A história do almirante Kuznetsov está cheia de negligência governamental, escândalos midiáticos e muita correção. Neste vídeo, falaremos da muito interessante história deste curioso porta-aviões, do seu suposto roubo à Ucrânia, do seu deplorável estado atual e, claro, do futuro da enigmática insígnia da Marinha Russa. O protagonista deste vídeo foi construído no estaleiro de Mykolaiv, na antiga República Soviética da Ucrânia, e foi lançado em 1985. Era um grande gasto econômico para a União Soviética, que à época enfrentava uma grave crise econômica. Mas, sem dúvida alguma, era uma demonstração do poderio militar soviético. Curiosamente, o Kuznetsov mudou de nome 3 vezes ao longo de sua história. Primeiro, quando estava em desenvolvimento, pensava-se que se chamaria Riga, como a capital da Letônia. Em 1985, logo após seu lançamento, seu nome foi alterado para Leonid Brezhnev, em homenagem ao alto comando do Partido Comunista que mais tempo serviu à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, superado apenas por Joseph Stalin, que havia morrido alguns anos antes e era uma figura muito importante. Por isso queriam dar o nome dele ao porta-aviões. Posteriormente, em seus primeiros testes no mar, em 1989, o nome foi alterado novamente para Tbilisi, e não satisfeitos em mudar o nome 2 vezes, mudaram uma última vez, logo antes do porta-aviões entrar em serviço. Mudaram para o nome atual de Almirante da Frota, da União Soviética Kuznetsov, em homenagem ao almirante Nikolai Kuznetsov da Segunda Guerra Mundial. Como você deve saber, a União Soviética colapsou em dezembro de 1991 e o almirante Kuznetsov estava na Ucrânia quando, em 10 de agosto de 1991, a Ucrânia declarou sua independência. Isso era um problema, pois o novo presidente da Ucrânia, Leonid Kravchuk, exigia o almirante Kuznetsov como parte da Ucrânia, já que foi construído lá em seu próprio território. No entanto, o comandante do almirante Kuznetsov, que estava no comando naquele momento, Viktor Yarygin, era amplamente pró-russo. Quando Kravchuk ordenou que ele atracasse o almirante Kuznetsov na Ucrânia, Yarygin simplesmente ignorou tais ordens. Em dezembro de 1991, dias antes do colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no mesmo dia em que a Ucrânia celebraria o referendo para decidir o destino do país, Yarygin receberia a ordem de sair do Mar Negro junto com quase toda a frota russa e abandonar a Ucrânia para se dirigir a Murmansk. Por isso, muitos consideram que o almirante Kuznetsov foi roubado da Ucrânia e, dependendo de quem você perguntar, alguns vão dizer que não e outros vão dizer que sim. A partir desse momento, começariam os problemas para o almirante Kuznetsov na recém-formada Federação Russa. Quando a Rússia tomou o almirante Kuznetsov, este não tinha um porto capaz de abrigar uma nave dessas características, já que os portos especializados estavam na Ucrânia. Isso era um grande problema para a integridade do almirante Kuznetsov. Normalmente, quando atracados, os porta-aviões recebem serviços básicos como água e eletricidade oferecidos pelo porto. Caso contrário, o porta-aviões teria que estar sempre em funcionamento, causando um desgaste superior ao mesmo. Pois muitas vezes era o caso do almirante Kuznetsov, que no início a Rússia não tinha um porto especializado para o porta-aviões. O Kuznetsov muitas vezes tinha que estar constantemente operando enquanto estava atracado para suprir as necessidades da tripulação, causando um grande desgaste nos geradores e nos sistemas gerais do porta-aviões. Apesar de não ter uma infraestrutura especializada para o almirante Kuznetsov, ainda assim seria colocado em serviço em janeiro de 1991, sendo a insígnia da nova Marinha Russa. Algo curioso sobre o almirante Kuznetsov é que legalmente ele não é um porta-aviões. Embora realmente seja, os soviéticos o designaram como um cruzador pesado de transporte de aviões, porque no Estreito da Turquia, entrada para o Mar Negro, é proibida a passagem de porta-aviões de mais de 15 mil toneladas. O Kuznetsov
tem um deslocamento de 40 mil toneladas. Então, caso estivesse legalmente registrado como porta-aviões, ele não poderia sair do Mar Negro. O almirante Kuznetsov, embora tenha entrado em serviço em 91 e não tenha recebido aviões até 95, e neste ano seria o primeiro desdobramento do almirante Kuznetsov. Foi no Mediterrâneo, com um tempo favorável e sem muitas pressões. Inclusive foi notícia mundial. Foi a primeira vez que o mundo viu a característica nuvem negra e espessa de fumaça emitida pelas 8 caldeiras pressurizadas KBG-4. Muitas vezes a fumaça liberada pelo Kuznetsov era tão densa e grande que era visível do espaço. No primeiro desdobramento no Mediterrâneo, foram observados muitos defeitos no mesmo. Por exemplo, só havia água durante 20 minutos por dia devido a problemas no sistema de destilação de água, então os mais de 2.000 homens que compunham a tripulação tinham que sofrer bastante na hora de tomar um banho. Além disso, era muito comum que os sistemas de propulsão falhassem misteriosamente, fazendo com que os engenheiros tivessem que estar constantemente reparando o mesmo em pleno mar. Isso fez com que muitas vezes o Kuznetsov tivesse que ser rebocado. Inclusive em operações futuras como na Síria, em 2016, o Kuznetsov sempre levava um rebocador por precaução. No entanto, todos esses eram problemas super fáceis de resolver apenas com uma boa manutenção e até mesmo algumas modernizações. A partir desse momento, o almirante Kuznetsov continuou a ser usado de maneira muito limitada. No entanto, apesar de passar pouco tempo navegando, o Kuznetsov não ficou isento de polêmicas. Por exemplo, desde que foi implantado pela primeira vez, ocorreram repetidamente vários acidentes relacionados aos cabos de detenção. Um dos mais famosos foi na Síria em 2016, onde um Su-33 rompeu o cabo de detenção e o piloto, felizmente, conseguiu ejetar antes de cair na água. No entanto, o Su-33 não teve a mesma sorte que o piloto, mesmo os problemas atingindo o Kuznetsov sem estar navegando. Em 2017, foi levado a Murmansk novamente para realizar uma manutenção geral. Em 2018, teve que passar um tempo em um dique seco flutuante, o PD-50, um dique bastante único e histórico para continuar com os trabalhos de manutenção extensiva. Mas, infelizmente, no dia 30 de outubro de 2018, o fornecimento de eletricidade da costa foi cortado, fazendo com que as bombas dos tanques de lastro do dique, necessárias para manter o dique flutuando, parassem. Isso fez com que o dique se inclinasse de maneira muito proeminente, fazendo com que 2 grandes guindastes de 65 toneladas caíssem sobre o Kuznetsov, causando-lhe um grande dano. E claro, tudo isso fez com que o dique afundasse completamente. Posteriormente, o diretor do cais responsável pela reparação do Kuznetsov, Yevgeny Zudin, foi preso por graves acusações de corrupção. De acordo com as investigações, ele estava diretamente envolvido no naufrágio do PT-50. Acontece que, em caso de emergências, as bombas são alimentadas por geradores a diesel, mas quando a eletricidade foi cortada, os geradores não ligaram, pois estes não tinham combustível. O diretor Yevgeny Zudin roubou o dinheiro destinado ao combustível das bombas de emergência. Além disso, ele roubou mais de $500 mil dos fundos que supostamente eram para o reparo do almirante Kuznetsov, sendo um fato bastante lamentável. Inclusive, o almirante Kuznetsov pegou fogo recentemente em dezembro de 2022. Foi um grande incêndio que felizmente não causou nenhum ferido nem danos maiores. No entanto, este incêndio também foi algo bastante lamentável. Após o naufrágio do PD-50, o governo russo criou um enorme dique para o almirante Kuznetsov, para que ele pudesse terminar sua manutenção de meia-idade, que lhe dará pelo menos mais 20 anos de vida útil. Os marinheiros têm muitas superstições. Por exemplo, disse que é azar levar bananas no seu barco, mas algo que é de muito azar é mudar o nome do seu barco, pois o Kuznetsov teve seu nome mudado 3 vezes. Talvez por isso o Kuznetsov tenha tido uma trajetória tão tumultuada. A verdade é muito compreensível. A situação do Kuznetsov durante todos esses anos, já que manter um porta-aviões dessas características é extremamente caro, e considerando que a Rússia até tinha que fazer a infraestrutura para manter este porta-aviões do zero, fazia com que ser dono do Kuznetsov fosse algo bastante complexo. E também levando em conta
que a Rússia não estava na melhor situação econômica quando se tornou independente da União Soviética, nos faz pensar que, a verdade, o almirante Kuznetsov simplesmente teve muito azar de ter sido criado justo no colapso da União Soviética. Hoje em dia parece que as reparações estão indo de vento em popa. Parece que, após todas essas polêmicas, o governo começou a investir muito no almirante Kuznetsov e esperamos que o almirante Kuznetsov volte a navegar pelos mares muito, muito em breve. Espera-se que ele seja colocado novamente em serviço este ano e todos esperamos que ele não seja transformado em um parque temático como aconteceu com o porta-aviões Minsk. Seria um vídeo muito interessante falar sobre o Minsk. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.